Queridos, é um prazer muito grande para mim estar aqui na Igreja Presbiteriana Betânia de Niterói. Quando o pastor Josué diz que pela graça, tão somente pela graça de Deus, de alguma forma, Ele tem usado a minha vida para abençoar outras vidas, eu queria dizer para vocês que muito antes de eu estar aqui nesse púlpito hoje, e em outras ocasiões nas quais eu pude ministrar para alguns de vocês, a Igreja Presbiteriana Betânia de Niterói já abençoava a minha vida. Então essa igreja é uma igreja que, mesmo à distância, porque eu passei toda a minha infância, adolescência, juventude, primeiros anos da vida adulta na cidade de São Paulo, onde eu iniciei o meu ministério, mas essa igreja, os pastores dessa igreja, a caminhada com amigos como Josué e outros que são pastores dessa igreja, sempre foi para mim uma grande fonte de inspiração. Então, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui, e alegria maior ainda, poder estar aqui na noite em que o Paulo vai ser ordenado ao ministério. E é interessante, já eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas o Steve Jobs, aquele falecido CEO da Apple, ele num discurso aos estudantes da Universidade de Stanford, ele fez uma menção interessante. Ele disse: quando nós olhamos para o futuro, nós não conseguimos ligar os pontos, mas quando do futuro a gente olha para o passado, fica muito mais fácil ligar os pontos. Então eu vejo hoje a minha presença aqui, a ordenação do Paulo, a Luísa como esposa do Paulo, a amizade com Josué e com a Emília, que muitos outros de vocês, a gente olha para trás e a gente fala: uau, o plano de Deus foi perfeito, Deus traçou a coisa direitinho. Se a gente tivesse que planejar, não teria dado tão certo. Mas quando a gente olha para frente, é difícil. E essa conversa aqui que eu estou iniciando com vocês, se o irmão lá quiser, já está ali, né? Essa conversa que eu estou tendo é a típica conversa de gente que está envelhecendo, tá? Eu vou completar 50 anos no próximo mês de fevereiro, dia 8 de fevereiro, fiquem à vontade para mandar os presentes lá para Campinas. Mas, eu sei, eu estou dizendo gente envelhecendo, vou completar 50 anos, tem alguns amigos aqui que estão dizendo: nossa, você está jovem demais. Tudo é uma questão de perspectiva, né? Na vida tudo é uma questão de ponto de referência, mas parece mais fácil para mim hoje, aos quase 50 anos, olhar para o passado e perceber como Deus foi sábio, gracioso, poderoso, ligando os pontos da minha vida. Mas o Paulo que está sendo ordenado hoje, ele olha para o futuro, e ele não tem muita noção ainda do que vai acontecer. A Luísa e alguns outros aqui, jovens casais, às vezes a gente vive na ansiedade: o que será que Deus vai fazer da vida da gente? O que vai acontecer? Onde a gente vai trabalhar? Com quem a gente vai casar? Como que as coisas vão se dar? E às vezes a gente vive assim umas encruzilhadas, parece que a vida emperrou, e a gente diz: meu Deus, como é que eu vou sair dessa encruzilhada agora? Mas quando você olha do futuro, você vê tudo isso numa perspectiva muito diferente. Por isso eu queria compartilhar com vocês que estão aqui uma reflexão que eu intitulei: para viver e não se arrepender. Para o Paulo, a mesma reflexão tem como tema conselhos para um jovem pastor. E do que nós vamos falar? Como nós estamos aqui no contexto da ordenação de um pastor que é músico, eu não poderia deixar de começar essa reflexão com música. Tem uma música muito conhecida, que se chama Epitáfio, dos Titãs, que diz assim:
E o irmão que está na projeção, fica atento à leitura. Diz assim: devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. E aí vem o refrão da música: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído? O acaso vai me proteger enquanto eu andar? E a música continua: devia ter complicado menos, trabalhado menos, devia ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe as alegrias e a tristeza que vier. E vem novamente o refrão que diz: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído? O acaso vai me proteger enquanto eu andar? Vamos parar um pouquinho aí a projeção. Os reformadores do século XVI trouxeram um conceito chamado da graça comum, que é um conceito muitas vezes perdido hoje em dia nas igrejas que se dizem reformadas. E esse conceito nos ensina de que Deus não se manifesta tão apenas através daqueles que estão salvos em Cristo Jesus. A graça de Deus alcança mesmo aqueles que ainda não compreenderam a graça especial que nos foi oferecida na cruz. Por isso, existe sabedoria do lado de fora da igreja. Existem palavras que nos inspiram do lado de fora da igreja. No entanto, a cultura que existe do lado de fora da igreja é a cultura que permeia a igreja. Por ser a cultura criada por homens e mulheres que são descendentes daqueles primeiros pais que um dia se desconectaram do Deus Criador, é uma cultura disfuncional que também traz equívocos. E um bom exemplo é essa música. Por um lado, essa música traz sabedoria. A grande maioria das pessoas que chega no final da vida, em plena consciência e olha para trás, quase que a totalidade delas não olha para trás e diz assim: eu devia ter trabalhado mais, eu devia ter ganho mais dinheiro, eu devia ter montado mais um negócio, eu devia ter arrumado um emprego da meia-noite às 8. Não. A maioria das pessoas em plena consciência no final da vida olha para trás e diz assim: eu devia ter me relacionado mais, eu devia ter gasto mais tempo com aqueles que eu amo, eu devia ter conversado mais com os meus amigos, eu devia ter deixado de lado as diferenças que, quando elas aconteceram, elas pareciam tão grandes, mas hoje, olhando de longe, elas eram tão pequenas. Eu queria ter aceitado as pessoas mais como elas são. Eu queria ter degustado mais dos momentos. Mas essa mesma música traz um equívoco, porque o refrão dessa música diz assim: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído? O acaso vai me proteger enquanto eu andar? Esse negócio tem alguma coisa de esquisito quando a gente concebe a teologia que nos norteia a vida. Esse negócio de acaso nos proteger, esse negócio da gente andar distraído e o acaso nos proteger, essa é uma grande mentira. O acaso não nos protege coisa nenhuma. O Deus soberano, o Deus criador, o Deus poderoso, o Deus gracioso, sim, Ele nos protege. Mas esse refrão dos Titãs, para mim, está mais para a teologia Zeca Pagodinho, que diz: deixa a vida me levar, a vida leva eu. E dentro do próprio meio musical, há quem discorde. Por exemplo, Juan Baez, uma cantora e compositora dos anos 70, conhecida pelo seu tom
polêmico, revolucionário, diz assim: não podemos escolher como vamos morrer, mas podemos decidir como vamos viver. Em outras palavras, ela nos chama para responsabilidade. Numa sociedade do século 21, do mundo ocidental, tão influenciada por ideologias, por ideias, por filosofias, que constantemente responsabilizam o nosso fracasso pelo nosso passado. Não, eu sou assim por causa do que o meu pai disse para mim quando eu era pequeno. Não, eu sou assim pela maneira que a minha mãe me tratou quando eu era criança. Parece que a Juan Baez nos convida a olhar para o futuro e assumir a responsabilidade pelas decisões que nós tomamos acerca da vida. Um outro pensador no início do século 20 disse: não importa o que fizeram de você, o que importa é o que você vai fazer do que fizeram de você. Nós somos responsáveis sim pelas decisões que nós tomamos, pelos caminhos que nós assumimos, e nós não podemos andar pela vida confiando que o acaso vai nos proteger enquanto nós andamos distraídos. Nós precisamos assumir a responsabilidade de tomar decisões e construir o nosso futuro com a bênção e com a graça de Deus. Um outro músico, também da época dos anos 60 e dos anos 70, esse brasileiro, Geraldo Vandré, dizia: quem vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Se a Juan Baez nos convida à responsabilidade, Geraldo Vandré nos convida à intencionalidade. Responsabilidade e intencionalidade. Você quer construir uma vida consistente? Inspire-se na sabedoria do Deus Criador que Ele te deu através da revelação da sua Escritura Sagrada, mas tome decisões, se mova na vida com responsabilidade e intencionalidade. Procure compreender o que o Deus Criador e Salvador espera de você e se mova nessa direção com responsabilidade e intencionalidade. Saindo do campo dos músicos e indo para o campo de um estadista, dizia Winston Churchill: vivemos com o que recebemos, mas marcamos a vida com o que damos. Vivemos com o que recebemos. Eu vivi com o que eu recebi dos meus pais, com o que eu recebi dos meus professores, do que eu recebi dos pastores que influenciaram minha vida, do que eu recebi dos meus amigos. Mas se eu tiver que deixar alguma marca na história, eu vou deixar uma marca por aquilo que eu decido com responsabilidade e intencionalidade doar, dar, oferecer a outros. Em fevereiro de 2005, eu completava 40 anos de idade. Eu acordei pela manhã e eu fiz algo que se tornou uma liturgia na minha manhã de aniversário. Eu peguei uma caneca de café, eu adoro um bom café, sentei numa poltrona, abri a Bíblia no livro de Eclesiastes e li o livro de Eclesiastes todinho. Entrei em crise. Entrei em crise porque o autor de Eclesiastes é um sujeito no epicentro da crise existencial. A conclusão dele é que nada vale a pena, tudo é vaidade. A gente corre, a gente tem responsabilidade, a gente tem intencionalidade, mas quando a gente olha para trás, segundo ele, nada vale a pena, tudo é vento. Não é possível. E naquele contexto, uma palavra do apóstolo Paulo iniciou um processo na minha vida, porque o apóstolo Paulo soou como um contraponto
do que o autor de Eclesiastes propaga. Quando o apóstolo Paulo diz assim: a vida para mim não foi vento, a vida para mim não foi vaidade, a vida não foi acaso, a vida foi responsabilidade e intencionalidade. E ele conclui dizendo assim: eu combati o bom combate, eu completei a minha corrida, e mais do que tudo, eu não me perdi, eu guardei a minha fé. Talvez nos 40 dias seguintes, eu passei a refletir profundamente sobre cada uma dessas palavras e frases, o que deu origem a esse livro, Revisão de Vida. E eu queria dizer uma coisa para aqueles aqui que são jovens. O filósofo alemão Arthur Schopenhauer dizia: vista pelos jovens, a vida é um futuro infinitamente longo; vista pelos velhos, um passado muito breve. Eu cresci ouvindo dos meus pais a seguinte frase: filho, a vida passa rápido. Eu ouvi inúmeras vezes os meus pais dizendo: filho, a vida passa rápido. E sabe o que aconteceu? Eu nunca acreditei nisso que os meus pais diziam. E hoje, prestes a completar 50 anos, eu digo para os meus filhos: filhos, a vida passa rápida. Eu sei que vocês não acreditam, mas ela passa. Alguns dos meus amigos que estão aqui eu conheci quando eles ainda tinham cabelo, ou os cabelos eram brancos. Eu conheci alguns aqui fininhos, magrinhos. Hoje a gente conversa sobre os nossos filhos adultos, casados. A vida passa rápida. Mas eu queria dizer para você jovem casal, jovem profissional, eu queria dizer para o Paulo e para a Luísa, o Paulo que está sendo ordenado hoje: cuidado, a vida não é tão longa como ela parece ser. O tempo, ele não é tão amplo como a gente imagina ser. Alguns de vocês aqui que são pais, têm absolutamente a mesma experiência e imagem que eu tenho quando eu olho para minha linda filha Luísa, casada com Paulo. Quando eu fecho os meus olhos, eu ainda me lembro dela bebê, com seus cabelinhos cacheados. A vida passa rápido. E a pergunta é: o que você vai fazer dessa vida? O apóstolo Paulo, nesse trecho que eu mencionei para vocês, 2 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 5, ele diz assim: você, porém, seja sóbrio em tudo, falando ao jovem pastor Timóteo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. E aí ele diz acerca dele, a perspectiva de alguém que já viveu a vida: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Ele continua dizendo: agora combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Deixa eu destacar 3 frases que o apóstolo Paulo usa, que são muito marcantes e significativas. Primeiro, combati o bom combate. O que será que isso significa para nós que estamos aqui? O que será que isso significa para o Paulo que está iniciando oficialmente a sua caminhada ministerial no dia de hoje? Eu diria, em primeiro lugar,
nem todo combate vale a pena ser travado. Essa é uma perspectiva que a gente ganha só na medida que a gente envelhece. Quando a gente é mais jovem, a gente parte para a briga em tudo. A gente acha que tudo quanto é desafio é para a gente. Tudo que é relevante a gente tem que se envolver. Tudo quanto é tarefa fascinante a gente tem que fazer. Mas na medida em que a gente envelhece, se é que a gente envelhece ganhando sabedoria, porque não necessariamente envelhecer significa se tornar sábio. Eu sempre digo à minha comunidade, eu não tenho medo de envelhecer, eu tenho medo de envelhecer e não amadurecer. A pior coisa que existe é um velho imaturo, é uma pessoa velha sem sabedoria. Mas na medida em que você envelhece, você opta pela maturidade, você opta pela sabedoria, você descobre uma coisa: nem toda batalha vale a pena ser travada. Na vida existem batalhas que a gente não deveria nem sequer ponderar em se envolver. Na vida a gente gasta energia com batalhas erradas. Na vida a gente gasta energia com batalhas que a gente não deveria travar, com irmão, com cunhado, com sogro, com sogra, com genro, com nora. Pena que a gente percebe, alguns percebem isso tarde demais. A gente gastou energia física, energia emocional, travando batalhas que não valem a pena serem travadas, são insignificantes. O apóstolo Paulo coloca toda a sua energia no combate que vale a pena ser travado. Ele tinha consciência do que Deus havia chamado ele para fazer. Quando o assunto era edificar a igreja de Cristo, contribuir com a expansão do Evangelho de Jesus pelo mundo, plantar igrejas, multiplicar igrejas, influenciar pessoas, discipular pessoas com o Evangelho de Cristo, o apóstolo Paulo descobriu que esse é um combate que vale a pena ser travado. Mas quantas vezes nós gastamos o melhor da nossa energia em batalhas que não valem a pena serem travadas? Às vezes eu me deparo com pastores, em encontros de pastores, e um assunto que sempre vem à tona é o cansaço. Só que o que às vezes me surpreende é perceber que alguns desses pastores não estão cansados, porque eles estão imersos no Evangelho que Deus deu a eles, imersos no ministério que Deus os chamou para fazer. Eles estão fazendo tantas outras coisas, eles estão envolvidos em tantas outras atividades, que Deus nem sequer mencionou para eles. Eles estão cansados, porque eles estão tentando construir o reino deles aqui na história, porque eles não estão se dedicando à batalha que de fato vale a pena ser travada. Na esfera profissional, você como discípulo de Cristo no mundo, nós precisamos ter discernimento. Pode ser que você esteja gastando o melhor da sua saúde física, o melhor da sua saúde emocional, o melhor da sua capacidade intelectual, na sua profissão, na sua empresa, nos seus estudos, nos seus relacionamentos, em batalhas erradas. Existe uma frase bem conhecida de Reinhard Niebuhr que diz: Deus me dê a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, a coragem para mudar o que eu posso, e a sabedoria para saber a diferença. Discernimento. Um outro pensador, campineiro, falecido recentemente, Rubem Alves, ele escreve uma crônica muito interessante. Parte dela ele diz assim: contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver do que já tive até agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Você já se sentiu assim? Sinto-me como aquele menino que recebeu uma bacia de jabuticabas.
As primeiras ele chupou displicentemente, mas percebendo que faltam poucas, ele rói o caroço. Eu já me senti assim. Quando eu completei 40 anos, e agora que eu caminho para 50 anos, eu me sinto mais assim ainda. Como esse menino que recebeu uma bacia de jabuticaba cheia. E a gente, quando é criança, quando a gente é adolescente, quando a gente é jovem, a gente acha que a vida é longa, a vida vai durar para todo sempre, e a gente começa a chupar jabuticaba assim displicentemente. De repente um dia você procura jabuticaba na bacia e percebe que só tem mais algumas. Aí o desespero bate, você tem mais passado do que futuro. Não tem mais jabuticaba para comer para o resto da vida. E aí você começa a chupar cada jabuticaba até o finzinho e roer o caroço. Rubem Alves continua diante disso. Ele diz: já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Não quero estar em reuniões onde desfilam egos inflados. São batalhas que não valem a pena serem travadas. Inquietam-me com invejosos tentando destruir quem eles admiram. Batalhas que não valem a pena ser travadas. Cobiçando seus lugares, talentos e sorte. Já não tenho tempo para conversas intermináveis, para discutir assuntos inúteis sobre as vidas alheias, que nem fazem parte da minha. Já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas que, apesar da idade cronológica, são imaturas. Eu diria que na vida, a sabedoria consiste em a gente perceber o que diz esse ditado inglês da Segunda Guerra Mundial: quem quiser ganhar todas as batalhas acabará perdendo a guerra. E para você não perder a guerra, você precisa fazer duas coisas. Primeiro, à medida em que você caminha na vida, à medida em que você amadurece, à medida em que você envelhece, perceba claramente o que Deus mandou você fazer e se concentre nas batalhas que Ele mandou você travar. Em outras palavras, na medida em que a gente caminha, na medida em que a gente envelhece, nas viradas de ano, a gente não deveria colocar mais coisas nas nossas cestas, a gente deveria constantemente tirar coisas das cestas. Em outras palavras, o segredo da concentração, em nós nos concentrarmos nas batalhas que efetivamente valem a pena serem travadas, é a eliminação, é abrir mão de determinadas coisas, não porque elas não são importantes, não porque elas não são significativas, não porque elas não são fascinantes, simplesmente porque eu tenho o discernimento para perceber quais são as batalhas que valem a pena serem travadas, e eu vou me concentrar nessas. Por exemplo, o casamento é uma batalha que vale a pena ser travada. E se eu tiver que abrir mão do progresso profissional para aprofundar minha relação conjugal, essa é uma batalha que vale a pena ser travada. Filhos, ter filhos, é uma batalha que vale a pena ser travada. Criar filhos, muitas vezes é uma verdadeira batalha. Quando eles chegam na adolescência, então vira a Terceira Guerra Mundial em casa. Mas essa é uma batalha que vale a pena ser travada. Não existe realização maior na vida do que você ver os seus filhos crescendo em maturidade, constituindo família, se engajando na missão que Deus deu a eles. Ainda, faça menos, realize mais. Nós vivemos num mundo que constantemente nos convida a nós ampliarmos o nosso leque. Constantemente eu sou desafiado a me envolver com mais coisas. Mas você quer deixar um legado, você quer deixar uma marca na história?
você precisa tomar uma decisão, principalmente se você está pós-40, você precisa tomar uma decisão, fazer menos para fazer com mais profundidade, fazer menos para fazer melhor, fazer menos para fazer com mais impacto. Uma segunda imagem que o apóstolo Paulo nos dá nesse texto, é a da maratona. Ele diz: terminei a corrida. É interessante, o apóstolo Paulo não diz venci a corrida, ele diz terminei a corrida, porque ele está se referindo a uma maratona, na qual o alvo é completar os quilômetros a serem percorridos. Mas sempre quando eu penso nessa palavra do apóstolo Paulo, terminei a corrida, me vem à mente o seguinte: o perigo de nós corrermos, completarmos a corrida e descobrirmos que nós corremos a corrida errada. Do que vale você completar a corrida se você descobrir que você correu a corrida errada? Do que vale você chegar no final da vida e você ser tido pelas pessoas como vencedor? O único problema é que você venceu a corrida que não era sua, você venceu a corrida que Deus não te deu, você venceu a corrida que você quis correr, ou que você foi equivocadamente levado a correr, mas você nunca compreendeu qual era a sua vocação para correr com toda integridade, com todo empenho, com toda a força, a corrida que Deus deu a você. O que nos leva a correr a corrida errada? Eu diria, primeiro, comparação. Às vezes a gente está tão preocupado com o que o outro está fazendo. No ministério pastoral é assim. Às vezes a gente está tão preocupado com o que a outra igreja tem, com o que o outro pastor está fazendo, mas na caminhada profissional também, você está lá na sua empresa, e você está preocupado com o que o seu amigo de trabalho está fazendo, com o curso que ele começou a fazer, com o livro que ele está lendo, com o que ele decidiu fazer da vida, e às vezes a comparação te leva a correr a corrida do outro, e você nunca percebe que você é único, que Deus te dotou com habilidades, com dons únicos. Deus te deu uma vocação, quer no serviço da igreja, quer no serviço no mundo, única. Se você correr a corrida da pessoa que está do seu lado, você vai terminar a vida e vai dizer: eu completei a corrida, mas descobri que a corrida não era a que eu devia correr, corri a corrida errada. Do que valeu? Uma outra coisa que faz a gente correr a corrida errada é o oportunismo, porque nós vivemos num mundo dos espertos, nós vivemos num mundo dos ágeis. A gente tem que ser rápido. Quando aparece uma oportunidade, a gente tem que abocanhar. Quando aparece uma oportunidade, a gente tem que adentrar nela. Quando aparece uma oportunidade, a gente tem que aproveitar, porque a gente não sabe se essa oportunidade vai aparecer novamente na vida. O grande problema é que nesse mundo de gente rápida, esperta, em outras palavras, nós vivemos numa cultura de velocistas, não de maratonistas. Só que essa velocidade faz a gente, em nome do oportunismo, tomar decisões, assumir decisões, tomar caminhos, fazer cursos, fazer negócios que Deus nunca quis que nós fizéssemos. E a gente erra, e a gente passa a correr a corrida errada. Uma terceira coisa que faz com que a gente tome a corrida errada é a falta de reflexão na palavra de Deus, para a gente sempre ter claro na mente quais são os princípios e valores norteadores de Deus para a minha vida, reflexão em oração, para sempre pensar o que Deus quer de mim, o que Deus está fazendo em mim, o que Deus quer construir através de mim. Lembre-se, todos vocês aqui, e principalmente o Paulo, a vida não é uma corrida de 100 metros rasos, a vida é uma maratona. Muita coisa acontece. Eugene Peterson diz: se você deseja comer batatas, de nada adiantará você plantá-las hoje.
amanhã cedo você não vai ter batata. As batatas precisam de dias ensolarados e noites escuras para se desenvolverem e estarem prontas para serem saboreadas. Na vida, as coisas levam tempo. Na vida, nós precisamos perceber que Deus está construindo uma história que é um grande best-seller através de cada dia das nossas vidas, e às vezes a gente se depara com dias que a gente não consegue entender por que Deus tomou esse caminho, por que Deus permitiu tal coisa, por que aquela situação alcançou a nossa história. E é hora da gente perceber que a vida não é uma corrida de 100 metros rasos, mas é uma maratona. Precisamos ter paciência, porque Deus está construindo através dos nossos dias uma linda história, uma história de redenção. Deixa eu dar um exemplo concreto para vocês. As férias estão chegando. Que tal você ler esse livro, Invencível, que é a vida de Luiz Zamperini? E se você ler esse livro agora, você vai sair na frente de todo mundo nessa maratona, porque a Angelina Jolie teve contato com essa história, que é uma história verídica, e ela decidiu transformar a história desse homem em filme, e esse filme deve chegar no Brasil em janeiro. A história desse homem, Luiz Zamperini, começa quando ele tinha um sonho, ser um campeão olímpico, e ele começou a ser treinado pelo irmão para ser um campeão olímpico, e ele correu a primeira Olimpíada dele, sem grandes expectativas talvez em ganhar, porque ele queria ganhar experiência para na próxima Olimpíada ser campeão olímpico. O problema é que entre a Olimpíada que ele correu e a próxima, estourou a Segunda Guerra Mundial, ele foi convocado pelo exército, e ele teve que ir para a guerra, e ele nunca se tornou um campeão olímpico. Ele estava num avião, durante a Segunda Guerra Mundial, e acontece um acidente, aquele avião cai, e ele passa 47 dias num bote, no meio do Oceano Pacífico, é resgatado, mas como miséria pouca é bobagem, ele é resgatado pelo grupo errado, ele é resgatado pelos japoneses, e ele é levado para um campo de concentração japonês, aonde, quando o oficial japonês descobre que ele era um corredor olímpico, aquele oficial japonês é tomado de uma ira e passa constantemente humilhá-lo, torturá-lo, agredi-lo com palavras fisicamente, e ele passa maus bocados naquele campo. Aí, quando acaba a Segunda Guerra Mundial e ele volta para os Estados Unidos, o que eu não sei se a Angelina Jolie vai colocar no filme, numa cruzada do Billy Graham, esse sujeito se encontra com Jesus, e ele passa a viver uma busca, ele passa a viver a busca pelo perdão àquele oficial japonês, uma luta, ele se lembra de como ele foi humilhado, como ele foi ridicularizado, como ele foi torturado, mas ele passa a buscar um encontro com esse oficial japonês, para poder dizer para ele: eu te perdoo. O Luiz Zamperini morreu em Cristo Jesus, há cerca de 6 meses atrás, numa igreja no oeste dos Estados Unidos. Uma vida, uma história de redenção. Mas eu queria que você percebesse, essa história de redenção passa por tempos de frustração, tempos de adversidade e tempos de amargura. A vida não é uma corrida de 100 metros rasos, a vida é uma maratona.
como nós temos lidado com as frustrações, como nós temos lidado com as adversidades, como nós temos lidado com as amarguras. Se nós temos a perspectiva imediatista de que nós queremos ser felizes, e hoje, nós não vamos conseguir superar os momentos de frustração, nós não vamos conseguir superar os momentos de adversidade, nós não vamos conseguir superar os momentos de amargura. Mas se nós tivermos a visão correta de que existe um Deus criador e redentor acima de tudo e de todos, e mesmo quando na minha vida eu me deparo com situações que eu não consigo entender por quê, eu creio que Ele está acima de tudo e Ele está escrevendo através dos dias da minha vida uma grande história da redenção. Eu posso seguir em frente, confiando nos tempos de frustração, superando nos tempos de adversidade, perdoando nos tempos de amargura. Isso distingue aqueles que se tornam maduros e aqueles que se tornam imaturos. Eu diria que o que você faz com as frustrações, adversidades e amargura vai determinar grandemente se você vai envelhecer e amadurecer, ou se você vai envelhecer e azedar. Uma outra crônica de Rubem Alves, ele diz que as pessoas são parecidas com milho de pipoca. Milho de pipoca, quando aquecido, algumas pessoas fazem opção pela maturidade, e o milho estoura, se torna branquinho e se torna a alegria das crianças. Mas tem gente que, em meio às frustrações, adversidades, amargura, na medida em que o tempo esquenta, a panela esquenta, vira piruá. Sabe o que é piruá? Piruá é aquele milho que não estoura, é aquele milho duro, é aquele milho que, se você não tomar cuidado e não perceber ele no seu saco de pipoca, ele quebra o seu dente. Agora há pouco eu conversava com o Theo sobre algumas conversas que eu tive passando por Niterói com o pastor Antônio Elias. E uma das coisas que eu sempre admirava no pastor Antônio Elias era como ele contava os momentos de adversidade que ele havia passado. E me fascina o seguinte: quando eu escuto a história de pessoas maduras, pessoas idosas, alegres, felizes, elas não são assim porque elas não tiveram frustração, porque elas não tiveram adversidade, porque elas não tiveram momentos em que foram tentadas à amargura. Muito pelo contrário, mas elas se tornaram sadias, alegres, maduras, porque elas fizeram uma opção no coração. Paulo, você como pastor, você vai viver frustrações, vai viver adversidades, vai viver momentos em que você vai ser tentado a amargurar. Porque existem pastores que envelhecem sadios e outros que envelhecem azedos, pela opção que eles fazem. E termino. A terceira frase que o apóstolo Paulo usa é: guardei a fé. Hebreus capítulo 11, verso 1, na Nova Versão Internacional, diz que fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E na medida em que a gente caminha na vida, à medida em que a gente enfrenta adversidades, enfrenta frustrações, enfrenta traições, a gente corre um risco tremendo, 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 de naufragar na fé. Por isso, eu acho que a gente precisa, na nossa espiritualidade, em primeiro lugar, integrar os desertos à nossa jornada. Perceber que os desertos, eles fazem parte da história que Deus está construindo. Perceber que os desertos são importantes, sim.
Em tempos de deserto, em tempos de aflição, em tempos de adversidade, esses momentos não são gostosos, mas eles são profundamente importantes na construção do meu caráter, na construção do homem e da mulher que Deus está fazendo em nós. Essa é a frase do Steve Jobs que eu citei há pouco. Ele diz: na vida parece ser impossível ligar os pontos quando olhamos para o futuro, mas tudo fica muito mais claro quando olhamos para o passado. Fé é a nossa convicção de que, apesar da gente não conseguir entender o porquê dessa adversidade nesse momento, no futuro a gente vai olhar para trás e vai dizer assim: Deus, o teu plano foi perfeito. Deus, o Senhor é tremendo. Uma outra coisa importante, nós precisamos respeitar os ciclos da vida. O livro de Eclesiastes, no capítulo 3, diz que há tempo para tudo debaixo dos céus. E uma coisa que eu faço sempre, na manhã do meu aniversário, é perguntar: Deus, o momento que eu estou vivendo é tempo do quê? Nós precisamos respeitar os ciclos da nossa vida. Existem momentos em que nós somos convidados a nos dar grandemente, mas existem momentos, como a gente tem falado, de adversidades. Alguns anos atrás eu me deparei com esse cenário, e esse cenário pode ser usado para muitas coisas. Normalmente, quando eu pergunto para os meus alunos: o que vocês acham que eu estou querendo fazer mostrando essa figura para vocês? Eles dizem assim: você está querendo nos desafiar a alcançarmos coisas maiores, a aceitarmos desafios, essa montanha com neve sobre ela, você está querendo desafiar a gente a ir mais longe. Eu digo: vocês erraram. Eu queria que vocês observassem essas árvores secas na beira do caminho, porque eu pensei que elas estavam completamente mortas. E um amigo disse assim para mim: não, essas árvores não morreram, elas só entenderam o momento da vida. No inverno, elas optam por tirarem toda a energia dos galhos e concentrar no caule. Mesmo que elas percam folhas, mesmo que elas percam flores, elas entendem que aquele é o momento de se concentrar energia no caule. E elas parecem até que morreram, até que a primavera começa a surgir e a vida volta a existir. Nós precisamos aprender com a natureza a respeitarmos os ciclos da vida. E por último, jamais se esqueça onde é a nossa casa, senão a nossa fé falha. E eu termino contando uma história para o Paulo, para a Luísa e para todos nós, baseado nessa questão da nossa casa. Mas antes eu queria ler o que Paulo diz no verso 8: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Contam uma história de um casal de missionários que gastou a vida inteira deles trabalhando na África, na época em que o presidente Roosevelt liderava os Estados Unidos. E o presidente Roosevelt tinha um grande hobby, a caça. E o presidente Roosevelt resolveu ir para a África para uma temporada de caça, bem na época em que esse casal de missionários norte-americanos estava se aposentando, e estavam arrumando suas coisas, estavam fechando as caixas, e era uma época que o único meio de transporte era o navio, as cartas demoravam para chegar, não tinha e-mail, não tinha Facebook. Os mais jovens acham inacreditável que o mundo um dia viveu sem Facebook, mas viveu.
E esse casal de missionários mandou uma carta para a igreja que os sustentava, dizendo que estava encerrando o ciclo deles e eles estavam voltando para casa. E eles entraram no navio e eles foram durante semanas imaginando como seria a chegada deles em casa. E quando eles foram se aproximando do porto, eles perceberam que existiam centenas de pessoas no porto, sinalizando com bandeirinhas, e eles ficaram felizes da vida, dizendo: uau, olha o que a nossa igreja mãe fez. E quando o navio atracou, e antes deles descerem, eles perceberam que toda aquela festa não era para eles, mas era para o presidente Roosevelt, que estava na mesma embarcação. Quando eles desceram, não tinha mais ninguém no porto. Absolutamente ninguém havia vindo recebê-los depois de quase 40 anos de serviço pelo reino de Deus na África. Aquele casal que tinha um apartamento pequenininho na cidade de Nova York, foi para o apartamento, e o marido estava indignado, amargurado, e enquanto a esposa começou a arrumar algumas coisas, ele disse: querida, eu vou sair, eu vou andar, porque eu estou precisando conversar com Deus. Eu tenho que confessar uma coisa para você: eu estou profundamente frustrado. E ela disse: por quê, querido? Porque nós servimos cerca de 40 anos, e quando a gente volta para casa, é isso que a gente recebe, é isso, esse é o nosso prêmio. E ele saiu para andar, e ele passou cerca de 3, 4 horas andando pelas ruas, orando, conversando com Deus. Depois ele voltou para casa, e quando ele entrou em casa, aquela mulher, a esposa, percebeu que não era o mesmo homem que tinha saído. Ele estava diferente, ele estava tranquilo, ele estava manso, ele estava sorridente. E a esposa disse: querido, o que Deus disse para você? Ele respondeu a ela dizendo: querida, ele disse que nós ainda não chegamos em casa. Nós ainda não chegamos em casa. Paulo, você vai pastorear num tempo em que o ministério pastoral está sendo secularizado. Os pastores estão se esquecendo de almejarem a coroa que nos está preparada do lado de lá da história. Os pastores estão tão ansiosos por saber em que casa eles vão morar quando se aposentar, como que eles vão passar a velhice, como que eles vão viver de aposentadoria, e o ministério pastoral está gradativamente sendo secularizado. Por quê? Porque nós pastores, perdendo a fé, a convicção das coisas que nós não vemos, e nós estamos sendo enganados pela história, porque aqui nunca foi e nunca será a nossa casa. Nós precisamos de uma geração de pastores que volte a sonhar com a coroa que Deus tem preparado do lado de lá da história. Nós precisamos de uma geração de pastores que volte a acreditar que quando os olhos deles se fecharem para a história, se abrirão para a eternidade, e eles ouvirão a voz do Pai dizendo: vinde benditos do meu Pai para o descanso eterno. Paulo, como viver sem se arrepender? Combata bons combates, complete sua corrida, nutra e exercite a fé. E que esse seja um desafio também para absolutamente
todos nós que estamos aqui nessa noite. Amém? Vamos orar, queridos. Senhor, humildemente nós nos aproximamos da Tua presença e pedimos ao Senhor que o Senhor nos conceda mais e mais da Tua graça, para percorrermos a jornada que o Senhor nos dá na história, com profundo discernimento, acerca das batalhas que nós realmente devemos travar, daquelas que nós sequer devemos considerar. Pai, torna claro nas nossas mentes e corações qual é a nossa corrida, qual é a nossa vocação, o que o Senhor quer fazer em nós e através de nós na história. E nos dê, Senhor, a ousadia de fazermos menos para fazermos com maior profundidade, com mais impacto, com mais excelência. Livra-nos, Senhor, da comparação com outros. Livra-nos, Senhor, da fascinação pelo que o outro faz, e dá-nos uma consciência daquilo que o Senhor quer que nós façamos das nossas vidas e do nosso tempo. Senhor, aqueça a nossa fé, aqueça a nossa fé, Pai. Dá-nos novamente a capacidade de enxergarmos o invisível. Dá-nos, Senhor, novamente o desejo pelo eterno. Liberta-nos, Senhor, do imediatismo, do materialismo, que nos consome na nossa sociedade, e nos dá o poder de voltarmos a sonhar. Sonhar com Teu reino, sonhar com a coroa de glória que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Dá-nos, Senhor, novamente o desejo de vivermos na história para a Tua honra e glória. E quando os nossos olhos se fecharem para a história, que eles se abram para a eternidade e tenhamos o Senhor face a face, enxugando dos nossos olhos toda lágrima e dizendo com profunda paixão e amor: vem, vem, vem meu filho querido, minha filha querida, para o descanso eterno. Que a convicção do que está do lado de lá da história, Senhor, mude a maneira de nós vivermos o aqui e agora, para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos.